E aí pessoal, hoje nesse vídeo documentário a gente pegou um pessoal muito bom para falar de bioengenharia e biotecnologia junto com os transgênicos. Então, você já ouviu falar em Revolução Verde? A Revolução Verde, que é a segunda revolução agrícola, veio depois que o primeiro modelo acabou se desgastando e a produtividade abaixou. Então, os governos tiveram que conseguir um novo modelo para a produtividade aumentar. Então, como a segunda revolução industrial introduziu a motorização e quimificação, junto com a seleção de plantas e um melhor transporte, assim, novas ferramentas foram desenvolvidas para poder melhorar a produtividade. Então, os produtores acabaram por se adaptar e focar em somente um estilo, uma variedade. Por exemplo, um agricultor só foca no plantio de milho, um agricultor só foca no plantio de soja. E assim, a produtividade acabou aumentando um total de 100 vezes mais do que antes. No mundo, essa revolução acabou tomando proporções grandes e ligeiramente rápidas. Então, os pequenos camponeses que não tinham muitos recursos acabaram por não poder investir exatamente no campo e acabaram diminuindo os pequenos camponeses e ficando somente uma agricultura familiar ou uma agricultura maior, de certa forma. A partir no final da Segunda Guerra, já que o modelo de melhoramento genético tinha se consolidado nos Estados Unidos, isso acabou passando para os países subdesenvolvidos com o modelo do pacote da Revolução Verde. E assim, em 30 anos, o total de 7% foi um aumento no alimento per capita, só que nos anos 60 acabou gerando os efeitos colaterais dos transgênicos, que foram intoxicação de animais, intoxicação de alimentos, intoxicação da água, intoxicação do solo e a criação das superpragas. E já que isso gerou vários efeitos, o sistema acabou dando uns sinais de esgotamento, o que fez a produção abaixar, e foi assim que aconteceu. A biotecnologia é a tecnologia que utiliza organismos vivos ou sistemas biológicos para produzir ou modificar um produto, gerando uma reação. Quando pensamos na biotecnologia, pensamos em algo extremamente atual, como pesquisas em laboratórios. Porém, o surgimento dela foi totalmente diferente. E a utilização dela também. Ela surgiu, digamos, há 6.000 anos antes de Cristo, com os sumérios e babilônios que usavam grãos fermentados para produzir bebidas alcoólicas. Lá pelos anos 2000 a.C., os egípcios usaram grãos fermentados para fabricar a cerveja e o pão. Durante milhares de anos, a biotecnologia foi fundamental para os povos. Mas, além da fermentação que foi dita anteriormente, ela é importantíssima para a produção agropecuária, pela seleção, a modificação e o cruzamento de espécies auxiliam numa maior produção de maior qualidade. Transgênicos na agricultura, a gente pode dizer que existe uma certa polaridade entre eles. O que seria isso? Existem pontos positivos e pontos negativos. Esses pontos positivos a gente pode citar o aumento na produção dos cultivos, o aumento na resistência deles a pragas e a alguns solos ácidos, e também a gente pode citar o aumento na durabilidade deles, o que facilita bastante a estocagem longa deles. E os pontos negativos a gente pode citar o desmatamento de algumas populações que ajudam as plantas, como as minhocas e as abelhas, a contaminação dos lençóis freáticos através da infiltração desses transgênicos, a erosão genética, que seria, no caso, a menor variabilidade genética das plantas, e também esses são os pontos positivos e negativos dos transgênicos. Em 2012, o Brasil possuía cerca de 25 milhões de hectares de solos transgênicos. Só existiam plantas transgênicas nesse tipo de solo. E também
Além, claro, das plantações transgênicas e de todo esse mundo transgênico, existe também as plantações orgânicas, que seriam plantações que não levam nada de transgênicos. Entre essas plantações, entre esses tipos de plantações orgânicas, existem as principais são três: a agricultura biodinâmica, a agroecologia e a permacultura. O Brasil ele está no top 10 dos países que mais possuem plantações orgânicas em todo o mundo. No primeiro lugar está a Austrália, em seguida da China e embaixo dos Estados Unidos. A tecnologia ela possui impactos bastante positivos na agricultura, como por exemplo, a gente pode citar a adaptação de plantas a climas diferentes, um aumento maior no tempo de amadurecimento e deterioração da planta. No caso seria tipo assim, uma planta, uma fruta tem um determinado tempo para se deteriorar. Com a ajuda de alguns processos da biotecnologia, esse tempo pode expandir, o que facilita bastante a estocagem. Pode-se adaptar a planta a climas diferentes e também a melhoria dos nutrientes da planta. Entre esses processos, o mais famoso de todos é a seleção de sementes, onde isso é um processo bem antigo, onde os agricultores eles trocavam as sementes entre eles, e isso eles poderiam optar por pegar alguns cultivares. O que seria isso? Cultivares é nada mais, nada menos que uma variedade de uma determinada planta, onde varia a textura, a folha, entre outras coisas, e os agricultores poderiam optar por isso. Fora que isso também auxiliaria no aumento da biodiversidade e no crescimento de áreas rurais que foram desmatadas. Associações privadas e públicas vêm testando a segurança dos transgênicos em diversos ecossistemas do mundo. Essas pesquisas são feitas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. De acordo com o site da CIB, a legislação brasileira é rígida com a questão dos transgênicos no meio ambiente. Isso porque as instituições são obrigadas a seguirem protocolos nos experimentos, acompanhadas de comissão interna especializada, que aprovam se esse experimento é bom ou não. O transgênico no Brasil vem sendo usado para aumentar a produtividade e diminuir o custo da produção, já que não se faz mais tão necessário o uso do agrotóxico. Mesmo com esse ponto positivo, ele tem vários pontos negativos, com o risco que ele traz para a saúde humana, animal e meio ambiente. Por isso ele deve ser avaliado cuidadosamente, já que esse tipo de experimento não tem uma precisão de 100%, já que os genes são muito complexos. Um exemplo seria se na adição de um novo gene em uma planta, para tornar mais resistente a alguma praga, porém isso acaba dando origem a uma super praga, fazendo o efeito reverso do desejável. Por isso se deve possuir um alto cuidado com os transgênicos. A partir da descoberta da estrutura do DNA em 1953, a ciência começou a progredir rapidamente em vários aspectos, principalmente na área da biotecnologia. Desde então, a expansão nos estudos de biologia molecular e de engenharia genética vem nos trazendo grandes melhorias. Por meio de técnicas da engenharia genética, conseguiu-se que organismos recebessem material genético que não pertencia ao seu genoma original, dando origem aos organismos geneticamente modificados, ou como popularmente conhecidos, os famosos transgênicos. Os transgênicos são mais utilizados atualmente na área da agricultura, pois como apresentam fragmentos de genoma de bactérias ou de vírus em seu DNA, confere-lhes uma maior resistência a herbicidas e pesticidas, fazendo com que sejam-lhes postos mais dos mesmos, além de um aumento considerável na produção de quantidade. No entanto, o surgimento de doenças como alergias, depressão, maior resistência aos antibióticos e até mesmo câncer foram associados a alimentos transgênicos, por mais que não tenham estudos que comprovem 100% o fato. Alguns estudos feitos no uso de transgênicos no meio ambiente já foram verificados por pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, atestando que o pólen do milho transgênico matava as borboletas monarcas. Assim como trouxe muitos malefícios, os benefícios estão vindo aos poucos, como, por exemplo, a descoberta da nova insulina transgênica, que será produzida por meio de uma planta transgênica que irá substituir a fermentação da bactéria E. coli, que antes produzia a mesma.
A nova insulina poderá ser utilizada por meio de injeções e até mesmo inalações.